do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus a nossa vida, a nossa história, a Santa Igreja, também nossos falecidos, nos caminhando para a comemoração dos fiéis defuntos, pedindo a Deus a graça que eles tenham o descanso eterno, pedindo pelos doentes, todos aqueles que recomendaram as nossas orações, pelo prefeito. Apresentemos a Deus no nosso coração todos os desejos que temos para que o Senhor vá à frente na nossa vida e na nossa história. Peçamos o Espírito Santo, seja o mestre interior desse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então esta é a leitura do livro de Jó, que normalmente é a primeira leitura nas sugestões aí das liturgias, né? Diária ou outras, né? Então é bom a gente estudar essa leitura. Em primeiro lugar, a gente lembrar do que se trata o livro de Jó, né? Então, Jó é um livro, personagem central dessa história. O nome Jó só aparece no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Vamos lá, então. Não, Ezequiel. Fora do livro de Jó, o único lugar que aparece um Jó é em Ezequiel 14. 14. É. Ainda que estejam ali esses 3 homens a saber, Noé, Daniel e Jó, eles em virtude de sua justiça salvarão as suas almas, oráculo do Senhor. Vamos no versículo 20. E Noé, Daniel e Jó se encontraram aí por minha vida, oráculo do Senhor, certamente em virtude de sua justiça
e não conseguiram salvar nem filho nem filha, mas apenas as próprias vidas. Então, o que é interessante aqui, vai falar da salvação pessoal, mas enfim, o que é importante aqui é que o livro de Ezequiel considera então esse Jó como uma boa pessoa, tá? Uma figura que depois foi construído esse livro em cima, tá? A data do livro é muito difícil, né? Então, pelo século V antes de Cristo, lá pelo exílio, antes ou depois, não dá para saber. Então, todo mundo, não sei se lembra da história. Jó, Satanás aparece perante Deus e pede para, nas andanças que ele faz sobre a terra, ele viu um homem justo que seria Jó. E pede para tentar Jó. Primeiro tira aquilo que é externo, que é os bens, os filhos, etc. E depois pele por pele, né? Como ele vai dizer. Pele por pele, deixa que eu toque a sua pele, porque o homem, quando é atacado na doença, ele vai amaldiçoar Deus. E Deus permite que essa doença atinja Jó. E, por fim, então, aí, a partir do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 37, versículo 24, é toda uma disputa de Jó com seus amigos, de Jó com ele mesmo, de Jó com Deus, dos amigos fazendo discurso e toda aquela coisa falando o quê? Esse sofrimento é porque você pecou. E Jó fala, não pequei. Aí ele se afirmar, aí vem o diálogo com Deus. Por fim, no capítulo 38, começa Deus falando, aonde você estava quando eu criei o universo? Aonde você estava quando a criação começou? E aí Jó reconhece a própria indignidade, que ele não deveria ter falado como ele falou. Deus, perante os amigos de Jó, defende Jó, né? Falando que ele foi verdadeiramente justo e que eles não deveriam ter tratado Jó daquela maneira. E o capítulo termina reconstituindo, retribuindo, dando tudo de novo para Jó novamente, tá? E no meio dessa história toda está esse capítulo, né? Que nós vamos ver hoje. O tema do livro inteiro, obviamente, é o sofrimento, né? Obviamente é o sofrimento, tá? O que é essa incógnita que é o sofrimento humano, tá? Então, a pergunta que se levanta, o que é o sofrimento humano? Mas de repente, no meio desse sofrimento, vem essa exclamação, essa profissão de fé em Deus, tá? Ele faz outros, proclama a sua esperança em Deus em outros momentos. Então vamos pegar, além desse versículo que nós vamos voltar neles, né? Vamos pegar Jó, capítulo 16, versículo 18. Ó terra, não cubras meu sangue, não encontre meu clamor um lugar de descanso. Tenho desde já uma testemunha nos céus e um defensor nas alturas, intérprete de meus pensamentos junto a Deus, diante do qual correm as minhas lágrimas. Que ele julgue entre o homem e Deus, como se julga um pleito entre homens, porque passarão os anos que me foram contados, e empreenderei a viagem sem retorno. Tradução, eu vou morrer mesmo, né? 17:3. Guarda contigo uma fiança em meu favor, pois quem senão tu me apertará
a mão, quer dizer, esse gesto, então, devedor era substituído pelo fiador a fim de embargar a penhora depositando uma caução. Então, perante a indiferença de seus amigos, Jó parece, que é a Bíblia de Jerusalém falando, né? Parece pedir a Deus que ele mesmo se constitui o seu fiador, né? Então ele confia plenamente em Deus, né? Vamos pegar o capítulo 23, versículo 3. Oxalá, quer dizer, tomara, soubesse como encontrá-lo, como chegar à sua morada. Então, apesar do sofrimento, a certeza de Jó é que Deus existe, Deus olha por ele e que um dia ele estaria então aí nessa morada de Deus, tá? Jó tomou a palavra, então vamos agora lá no nosso texto. Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, como em ponteiro de ferro e como chumbo, gravadas na rocha para sempre, tá? O costume antigo era de fazer essas inscrições. Os grandes impérios faziam essas inscrições em pedra, e muitas chegaram até hoje, né? Muitas chegaram até hoje como prova de imperadores que queriam mostrar a sua riqueza, mostrar a sua potência perante os outros homens, né? Queria ver se achava aqui. Mas tá bom. Eles cravavam em pedra para deixar para a posteridade. Então fosse escrita e gravada numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, e gravada então na rocha para sempre. O que ele queria que fosse gravado? E aí vem: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó, tá? Qual a tradução que vocês têm? Eu sei, tá? Aniadite, que meu Redentor, que é Goli. Qual a palavra que vocês têm aí para Redentor? Defensor. Defensor. Que Bíblia que é a sua? Jerusalém. Vingador. Ótimo. Vingador. Né? Aí é bem literal mesmo. O que aqui é a tradução litúrgica? O que a tradução litúrgica faz? Ela interpreta já, né? Quem mais tem alguma outra além de defensor e vingador? Todo mundo é essa? Redentor. Oi? Redentor. Aí é na tradução litúrgica, a sua. Isso, É. deixa eu ver aqui. Na Jerusalém é vingador, já leu aqui. O Goel, tá? Que vem do verbo Gaal, que é redimir, agir como parente resgatador, vingar, reivindicar, resgatar, fazer a parte de um parente. O que é isso aí? Então vamos sem perder o fio da meada. Em outras passagens está esse vingador, tá? Que era um parente que deveria vingar aquele que matou. Então, o vingador é uma instituição jurídica antiga. Um membro da família, do clã e da tribo está obrigado, não é que ele poderia, não é um direito. O vingador, ele era obrigado a vingar o seu próximo em caso de assassinato, matando o culpado.
Então, esse vingador. Então, por exemplo, vinha uma pessoa de um outro clã é um conjunto de famílias, matava um do clã. Um parente seu tinha que ir atrás daquele que matou para matá-lo, para obrigatoriamente vingar o sangue. A menos se ele entrasse numa cidade de refúgio, aí naquela cidade, que tinha algumas cidades de refúgio espalhadas ali por Israel, então ele ficaria preservado de ser morto. Mas se ele saísse dessa cidade e esse parente o pegasse, ele ia ser morto. Onde que está isso? Vamos pegar Deuteronômio 19. Versículo 6. Aqui vai falar exatamente das cidades de refúgio, né? Então aí no versículo 6. Para que o vingador do sangue, que é Goel, Dan, enfurecido, não persiga o homicida e o alcance, porque o caminho é longo, tirando-lhe a vida sem motivo suficiente, pois antes ele não era inimigo do outro. É por isso que eu te ordeno, separa 3 cidades. E quando o Senhor, teu Deus, fizer que uma de tuas fronteiras se alargue, como jurou a teus pais, e te der por terra a promessa que lhe dar a teus pais, com a condição de que cuides e pôr em prática todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno. 10. Para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, e não haja sangue sobre ti. Por quê? Porque o autor sagrado via, se a pessoa conseguiu chegar até a cidade de refúgio, quer dizer que Deus a protegeu, ela chegou lá, então ela seria inocente. Se a pessoa conseguiu matar, porque ele era culpado mesmo, tinha que morrer mesmo, tá? Então a leitura é mais ou menos por aí. O que é interessante a gente ver nessa história toda aqui? Que esse Goel, esse vingador, qual a tradução que vocês têm para essa coisa? Vingador também, né? Defensor do sangue, vingador do sangue. Tá? Então, oi? Não, mas em Deuteronômio? Aí é vingador, né? Então, esse vingador do sangue, tá? Essa palavra é a palavra que está aqui em Jó. Só que o que acontece? Essa palavra vingador, defensor, é aplicada a Deus. Deu para entender? Tá? Agora vamos ver outras passagens em que é aplicada essa palavra para Deus. E agora vamos ver várias passagens aí em que a gente vê essa palavra aplicada a Deus. Vamos lá em Isaías 41:14. Então agora vai ser várias passagens de Isaías, depois Jeremias, depois a gente volta para o Salmo, tá? Isaías 41, versículo 14. Então, a origem da palavra é essa do vingador do sangue, tá? Então, Deus seria esse vingador. Não temas, vermezinho de Jacó,
e vós, pobres pessoas de Israel, eu mesmo te ajudarei, oráculo do Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Tá? Qual palavra que vocês têm aí? Libertador. Libertador. Qual outra? Oi? Oi? Mais outra? Alguém tem outra palavra? Tá? No mesmo versículo 14, né? No finalzinho é redentor aqui também. Redentor. Então, de onde que vem? Então, essa frase aí de eu sei que meu Redentor está vivo e por último se levantará do pó, é a tradução de São Jerônimo do hebraico para o latim. Tio enem quod redemptor meus vivat, tá? Et in novissimus de terra surrecturus sim. Quer dizer, aí que vem, ele traduz o vingador para a palavra redentor, que vai depois se aplicar a quem? A Jesus. A Jesus. Que aí, redentor é o que é? Redentor não é vingador nem defensor. Redentor é aquele que livra, é aquele que liberta. Então aqui dá um passo que não tinha anteriormente. Mas quem faz isso é São Jerônimo. Quem faz isso é São Jerônimo. O rodapé da CNBB coloca resgatador também. Resgatador. Então é daí que vem essa visão daquele que redime, daquele que resgata o escravo, né? Como nós vimos num grupo de estudo mais para trás no tempo aí, tá? Vamos outras passagens. 43:14, nesse mesmo Isaías. Agora é só Isaías. 43:14. Aqui a apresentação de Deus como defensor, como vingador é mais clara ainda. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por vossa causa enviei alguém à Babilônia e mandei por abaixo todos os seus ferrolhos. Os caldeus mudarão os gritos em lamentações. Todo mundo tem Redentor aí? Libertador aqui de novo. Libertador. Redentor. Tá? Então, é aplicado plenamente a Deus essa figura de ser o Redentor, o Libertador, o Resgatador, aquele que defende o seu povo, tá? E que aqui fica claro, ele defende o seu povo contra os caldeus, né? Que é aí os babilônios, né? 44:6. E aí um pouco para frente. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Senhor dos exércitos, o seu Redentor. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem é como eu? Aí é o nome de São Miguel mesmo, né? Que clame, que anuncie, que declare na minha presença, desde que estabeleci um povo eterno, diga ele o que se passa e anuncie o que deve acontecer. Não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo e não o anunciei. Vós sois minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não existe outra rocha que eu conheço nenhuma, tá? E aqui nos versículos seguintes vai falar que os ídolos não são nada, tá? Porque quem é redentor é Deus e não os ídolos. Os ídolos são vazios, tá? E aí deles não sobra absolutamente nada. Vamos pegar lá no 21. Lembra-te dessas coisas, Jacó, e tu, Israel, pois é o meu servo. Eu te modelei, tu és para mim um servo. Israel, tu não serás esquecido. Acharam? A 21 aqui mesmo, né? É, só que
versículo 21. Dissipei tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque te redimi. Tá? Te redimi. Agora eu quero ver se o verbo é esse. Tá? Resgatei. Ele coloca libertador de novo. Que sou o teu libertador. Que Bíblia é essa? A nova está assim? A nova é resgatador. Então, mudou a tradução. Tá? Porque aqui o certo é isso. É usar o verbo. E não falar no substantivo que eu sou o Redentor. Mas que eu resgato. Que eu redimo. Tá? Então, a tradução aí, vamos dizer, foi acertada para o bem, né? Foi acertada para o bem. Tá? Vamos ver aqui. Versículo 22, né? Guialiti, quer dizer, exatamente, Guialiti-ha. Quer dizer, exatamente isso daí. Quer dizer, eu redimo vocês. Eu resgato vocês. Eu liberto vocês. Tá? É essa figura de que Deus aí, Ele é o sujeito desse verbo, né? Que agora Ele se assume como o resgatador. Agora interessante, né? O resgatador lá atrás, ele tinha a função de matar a quem matou, e agora quem matou o seu próximo, aqui ele fala que ele dissipa as suas transgressões como névoa, né? Aqui é um resgatador que perdoa pecados, né? Exultai, ó céus, porque o Senhor fez. Ergue altos gritos, ó profundezas da terra. Dai gritos de alegria aos montes e florestas de todas as árvores, que aí se encontra. Porque o Senhor, de novo, resgatou Jacó e se glorificou em Israel. Tá? Qual a tradução que vocês têm? Pois o Senhor libertou Jacó. Mas pelo menos está no verbo agora aí, né? Tá? Certo? Vamos lá. O 47:4. Eu sei, é meio enfadonho a gente ver esse tipo de coisa, mas primeiro, tem toda uma teologia por trás disso, né? Apresentar o Senhor como Redentor e como Libertador. E em Jó, por que é importante isso que nós estamos vendo aqui? Por que é importante ver que a figura do resgatador lá, do defensor do sangue, ele é aplicado ao Senhor? Por que é importante para ver isso aqui? Qual que é a novidade aqui em Jó, que é diferente do que nós estamos vendo aqui em Isaías? Aqui em Isaías o Senhor está resgatando do quê? Ele está libertando do quê? Dos inimigos. Os inimigos, que no caso são os babilônios. Tá? Então aqui já é todo um papel, já que Ciro entrou, que já está libertando, e que o Senhor usou e está libertando. Tá? Qual a diferença com Jó? E Jó está libertando o inimigo? Quem é? A morte? Não. Libertando o diabo. A morte? Não. O diabo está no começo. O diabo ele desaparece no livro inteiro depois. Ele só aparece no começo. Aqui nós estamos falando de um homem que está morrendo.
Tá? Porque nós vamos saber, nós que estamos lendo o livro, a gente sabe que ele venceu no fim. Mas aqui no capítulo, a gente não sabe que ele vai vencer. Então, aqui o resgatador é o resgatador da morte que dá a vida para ele. E não é qualquer vida. Isso que é importante. Quando se aplica a Jesus, aí a gente vê que tipo de resgatador ele é. Tá? Resgata do pecado, que aí doa a vida, que aí é a ressurreição. Então, quando São Paulo lá na frente vai falar que Jesus redime, que Jesus liberta, que ele vem nos libertar do pecado, em Bíblia nada é por acaso. Ele quer puxar tudo isso aqui. E ele puxa tudo isso aqui. Deu para entender? Tá? Vamos lá, 48, 17. O João nunca mais ficou doente depois desse sofrimento todo, né? Morreu, né? Não, morreu de velho. Sim. Assim diz o Senhor, de novo, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te ensina para o teu bem, aquele que te conduz pelo caminho que deves trilhar. Então ele é um resgatador que aponta o caminho. Que tradução ensina o cumprimento da lei. 49:7, virando a página aí. Assim diz, de novo, o resgatador, o Santo de Israel, aquele cuja alma é desprezada, vilipendiada pela nação, ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão, por causa do Senhor que é fiel, do Santo de Israel que te escolheu. O servo aqui é o próprio Israel. No final, versículo 26. Obrigarei teus opressores a comerem a própria carne, eles embriagar-se-ão com o seu sangue como vinho novo. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou teu Salvador, que teu Redentor é o poderoso de Jacó. Tá? Quais palavras vocês têm aí? Salvador e libertador. Salvador, Redentor e poderoso. Então, Moshiach, que é o verbo Yashá, que vocês conhecem muito bem, porque é o nome dele. Yeshua. Tá? Então é o Salvador, e une aqui com essa outra palavra. Ele é Salvador e ele é Goel. Ele é Goeleha. Quer dizer, ele é o teu Redentor. Então aqui une salvação com esse resgate, tá? Com esse resgate. Vamos 54:5. Porque o teu esposo será teu criador, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel teu Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Aqui o defensor, ele é esposo também. Versículo 8. Em momento de cólera escondi o teu rosto, mas logo me compadeci de ti.
levado por amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Aqui o Redentor, ele aparenta como aquele que ama, tá? Como esposo amante do seu povo. 59:20. Virá um Redentor a Sião, aos que se converterem da sua rebelião em Jacó, oráculo do Senhor. Essa passagem é citada, não precisamos ir lá, mas ela é citada em Romanos 11:26, tá? Bom, vamos lá, vai. Até eu estou curioso. Vamos lá, Romanos 11:26. Nossa, abri certinho aqui. Vamos pegar no 25. Não quero que ignoreis, irmãos, esse mistério, para que não vos tenhais conta de sábios. O endurecimento, aí do caso de Israel, atingiu uma parte de Sião, de Israel, até que chegue a plenitude das nações. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, tá? Quer dizer, virá aquele que é o Redentor, tá? Agora eu quero ver a palavra no grego. Onze 26. Virá o libertador. Rumai, né? Quer dizer, resgatar, libertar aquele que verdadeiramente liberta, tá? Muito bem. Vamos voltar lá em Isaías. Muito bem, vamos pegar 59:20. Ah, não, já vimos. Jeremias 50:34. Livro do profeta Jeremias. 50? Isso. Mas o seu Redentor é poderoso, seu nome é o Senhor dos Exércitos, certamente ele pleitará a sua causa para tranquilizar a terra e fazer tremer os habitantes da Babilônia. É o mesmo sentido, né? Vamos lá agora no Salmo 18:15. Aqui acho que não vai dar certo. Não tem nada a ver, né? 15 dia 19. Está escrito meu rochedo e meu libertador. Ah, então é isso. 19:15. Que te agradem as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, sem treva em tua presença, Senhor, meu rochedo, Redentor meu. Tá? Em hebraico, novamente a Bíblia de Jerusalém, o termo designa o vingador do sangue e o Redentor é aplicado por Jó, como é essa passagem nossa,
frequentemente na segunda parte de Isaías, ao Senhor que vinga, salva e tira da morte seus fiéis e seu povo, tá? Vamos pegar Salmo 77, 35. Agora, não sei, 77, 78. 37? 77. Ah, deve ser 78, porque aqui a numeração é outra, né? É, 78, 35. Recordavam que Deus era o seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor, tá? Redentor. Então vamos lá, voltar em Jó. Tem outras passagens, mas não precisamos, já vimos bastante já. Eu sei que o meu Redentor está vivo, tá? Então, uma das características, esse Redentor está vivo. E por último, se levantará sobre o pó. Qual a tradução que vocês têm aí de se levantar sobre o pó? O que está escrito na Bíblia de vocês? Alguém tem alguma coisa diferente? Não, né? Aqui tem várias interpretações sobre o que seria esse pó, tá? Então seria o levantar-se num ato de intervir. O pó pode significar, primeiro, a sepultura, certo? E aí fica uma linguagem meio óbvia, ainda mais pelo versículo que vem depois. A humilhação, e poderia aludir sutilmente à condição humana, de criatura de pó mesmo. Também pode ser um termo jurídico frequentemente aplicado a testemunha ou juiz. Então vamos pegar lá Deuteronômio 19, 16. 19, 16. Isso. Deuteronômio 19, 16. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando de alguma rebelião, tá? Vamos lá em Salmo 12, versículo 6. Que é o ficar em pé. Aqui fica bem mais claro, né? Salmo 12, versículo 6. Por causa do pobre, tradução. Aí dá para ficar mais claro ainda, porque com relação a ser humilhado, aquele que está no chão. Por causa do pobre, que despojam, do infeliz que geme, agora me levanto, declara o Senhor. Porei a salvo a quem o deseja. Então, é se levantar para salvar. E aí se levanta para defender aquele que é pobre. Vamos pegar Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 19. Vou pegar o 18, né?
Os ídolos desaparecerão inteiramente. Refugiar-se-ão nas cavidades das rochas e nas cavernas da terra. Diante do terror do Senhor e diante do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para fazer tremer a terra. Versículo 21. Refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante do terror do Senhor e diante do esplendor de sua majestade, quando se levantar para fazer tremer a terra. É a mesma coisa, né? Certo? Então ele se levanta para defender. Agora vamos lá em Jó. Vamos interpretar esse versículo. Depois de ter visto tudo isso, que é para isso que a gente estuda, né? A gente não estuda para nada, a gente estuda exatamente para interpretar devidamente o versículo. Primeiro, lá no versículo 23 e 24, ele fala que ele quer escrever para todo mundo escutar pelo resto da vida. Para nunca mais ninguém esquecer. E não esquecer o quê? Um homem que está sofrido, que está no pó, um homem que está morrendo, cheio de ferida de cima a baixo, que raspava com o caco de telha as feridas, as cascas de ferida, tá? Que os amigos ficaram 7 dias perto dele sem falar nada, pela desgraça que ele estava, e ele fala, eu quero escrever com ponta de ferro, com chumbo, para ficar para a posteridade. O quê? Que eu sei que o meu Redentor está vivo. Então, aquele que defende o povo, aquele que defende o sangue, aquele que é Redentor, aquele que é libertador, que liberta do inimigo, tá? Que liberta do inimigo, que ensina a caminhar na lei. Então, esse libertador, eu sei que ele está vivo. E por último, vocês têm esse por último? Oi? E que no fim, e que por último, se levantará contra o pó, sobre o pó, perdão, tá? Se levantará sobre o pó. Se nesse levantar, o que nós vimos aqui é de testemunha, é de defesa, ele vai defender o quê? Ele vai se levantar sobre o pó. O que ele vai se levantar sobre o quê? O que é o pó aqui? Oi? A morte, mas nós, isto. Então vamos pegar Daniel 7. Não é aqui não. Daniel 12, perdão. Ali também é o Redentor, né? Ele vai se levantar sobre o pó. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o próprio eterno, para o horror eterno. Então, claro que Daniel é muito posterior a Jó, mas a gente pode pensar que esse pó estava lá já. O que é se levantar sobre o pó, então? Se levantar é ser testemunha. Se levantar é fazer algo de julgamento, de ir a favor do pobre, de ir a favor daquele que sofre. Sim, Daniel, muitos que dormem no pó, e o Senhor vai se levantar sobre o pó. Como que a gente interpretaria esse versículo de Jó? Isso. É o que a igreja interpretou a vida inteira. Vocês não podem nem comentar, isso não é assim, não sei. Mas, pelo que significa pó na Bíblia, pelo que significa se levantar,
pelo que significa redentor, libertador, e, por último, no fim. Porque se não tivesse no fim aqui, a gente poderia. Mas no fim quer dizer o quê? Morte. Morte. Deu para entender? Tá? Agora vocês têm que lembrar, esse texto aqui é uns 500 anos, 400 anos antes de Cristo, né? Então, é muito interessante, né? 26, vamos lá em Jó de novo. Todo mundo tem E aí? Não. O que tem aí? Jerusalém só começa quando? Quando? CBD. Celebrebe E. É o capítulo que está indo no versículo 26. É. Jó 19, versículo 26. Depois. Mas tem V. Veahar. Quer dizer, V tem E aqui, né? Inclusive no hebraico tem E. Sabe? Alguém tem E mais aí? Na qual é a sua? CNBB tem E, Jerusalém não tem, que nós vimos. No 25 tem. Não, no 26. No 26 não. E quando no fim se levantará sobre... E quando no fim, tá, mas no hebraico tem E. No hebraico tem E. Então, tá? Mesmo com a pele aos pedaços e em carne viva. Mas aí já é interpretar, aí é a pastoral, né? É. Aí é a interpretação já, tá? Ave Maria tem E ou não tem E? No começo não. Tem o quê? Por detrás. Oi? Por detrás. Por detrás. Nossa, aí é pior ainda. Por detrás da minha Mas começa o versículo assim? É. carne. Por detrás da minha pele, e não verás Nossa, mãe. a minha própria carne. Amém. Paciência, né? Por que eu estou insistindo nesse E? Qual que é a importância desse V aqui, desse E? Ele une as duas sentenças. Ele une as duas sentenças. Então, a importância dele, desse E, é essa. Ele une o 26 com o 25. Porque vocês têm que lembrar, gente, que no hebraico não tem ponto final, não tem vírgula, não tem o texto original da Bíblia, não tem isso. Então, esse E é importante porque ele une aquilo que Deus se levanta sobre o pó por último e... Por quê? Primeiro Jó está falando de Deus. O que o 26 ele está fazendo? Agora ele está falando dele. Jó está falando dele. Por isso que é importante esse E aí. Mas por que tem no 25, então? Oi? No 25 da Ave Maria tem o E. Ó, 25 começa como? E eu sei? eu sei, que mas Deus meu e vingador Jesus está está vivo. E aparecerá Não, isso tudo bem. Tem esse E também. finalmente sobre a Então também tem V, Ahoron, quer dizer V, então tem também esse V. Tem esse E, mas também tem o outro que ela engoliu. Tem dois E. E por último, mas depois no 26 tem outro E. Outro E. Que E depois que tiver destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Então, esse E é importante porque ele une a aparição de Deus sobre o pó com, e na minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Ele não fica só na desgraça, só no pó. Não, e outra coisa, gente. Você está pegando o que o senhor está falando. Isso é raro em Jó, viu? Porque o livro inteiro
é só reclamação, é só falando da tristeza e da dor, é só tentando achar pecado. Esse capítulo, esse trecho aqui, ele aparece como um lume de esperança no meio dessa história toda. Mas olha a esperança que surge aqui. A esperança da própria ressurreição. Porque aqui no 26 continuando, o Senhor disse aí, na minha carne, que ele coloca fora da minha carne que eu veria Deus. Porque já partiu, né? Já Jerusalém. No 26 mesmo. Então, fora da minha carne, porque depois que eu for destruída esta minha carne. Então, vamos ver aqui. Aí, né, pai? Oi? Ele está falando quando ele for pro céu, não é isso? É. Primeiro fala, desde minha casa. Na Jerusalém, assim, Mas Deus não dá certo. ela tira o e, mas ela coloca 2 pontos antes. Acho, dando uma continuação. Então ela substitui o E pelos 2 pontos. Isso, logo após o ponto em 2 pontos, aí começa o... Então agora a gente perdoa a Bíblia. Tá? Derrubar, cortar a pele, rodear, circundar. Então, a hora que eu revesti do meu corpo da minha pele, aí revestido aqui, a tradução também é ruim demais, né? Porque é tirada da minha Para pele. mim é sem minha carne. Oi? Quando tiverem arrancado esta minha pele, sem minha Em carne, minha carne, e quando continua? verei a Deus. Em minha carne verei a Deus. Sem minha carne, verei a Deus. Fora de minha carne. Ou seja, o espírito, a morte, né? Quando tiverem arrancado esta minha Como pele, da tradução nova? fora da minha carne, verei a Deus. Tá. Como da nova? E depois que tiverem arrancado esta minha pele, desde minha carne verei a Deus. Lê a sua? E depois que tiverem arrancado esta minha pele, sem minha carne, verei a Deus. Olha como mudou. Não, inverteu o sistema da coisa. Aqui é a mesma Bíblia, viu, gente? Aqui é a Bíblia da CNBB antes e agora a nova tradução. Tá? Então, falando o quê? Que aqui arrancar a carne e sem a carne havia Deus. Aqui, a partir da carne, ele veria Deus. Deixar de ser forte. Nossa mãe, né? Na minha própria carne, verei. Oi? O homem não poderia ver a Deus porque morreria. Então vamos pegar lá Êxodo 33, 20. O fato desse princípio, que humanamente falando, nós não conseguiríamos contemplar Sim. Deus. Agora, em espírito, Sim. Mas não precisa ser em espírito, pode ser no fim do mundo também, que nós vamos estar na carne. Esse que é o negócio. A gente fala do espírito, mas é importante saber que lá, no juízo final, nós vamos levantar com o corpo. E no corpo a gente vai ver Deus. Entendeu? Um pouquinho, né? Tá? mas aqui no caso do João, que ele já está achando que vai morrer. Que Então, mas vai morrer, mas pode ser que seja também uma crença pequenininha, começando na ressurreição. Padre, Tá? Padre, Sabe o que eu estava pensando também? Em cima da pessoa de Jó, que durante o seu sofrimento, durante essa estação de sofrimento, ele passou a conhecer a Deus. Porque de início ele não culpa diretamente a Deus, ele fica nas entrelinhas. É, Ele acha que pode ser. sim. Mas aqui a certeza é plena, né? 20, 33, 20. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Tá? Quer dizer, ver Deus é morrer mesmo. Tá? Ver Deus é morrer mesmo. Tá? Eu quero sim. Deve ser. Mas vai ver, mas depois que não, enfim. Estar na minha carne, Jó parece estar expressando a esperança na renovação. E talvez até na ressurreição. Vamos pegar Jó 14, 13. Nós já fomos lá? Isso acho que não, né? Jó 14, 13.
Oxalá me abrigasses no Sheol. Sheol é a mansão dos mortos, tá? E lá me escondesses até aplacar a tua ira. Tradução, que eu morra, né? E me fixasses um dia para te lembrares de mim. Pois se alguém morrer, poderá reviver. Nos dias de minha pena eu te esperaria, até que chegasse o meu alívio. Tradução, aqui não está a coisa, agora aqui está clara a esperança na ressurreição. Tá? Quando a pedra aqui sobre 26 fala assim, desde a minha carne, fala o verbo em hebraico, significa a partir de ou afastado de minha carne. Então, porque esse é o problema do hebraico, né? Esse é o problema da língua hebraica. Tá? Concluir, finalizar, completar. No grego, que é anastise, que é realizar, dar um fim, quer dizer, destruir. No grego, quando essa carne for destruída, aí eu verei a Deus. No grego é destruída, tá? Agora, no hebraico dá essa questão de Veahar Ori, tá? Quer dizer, e depois por isso que dá todo esse problema, né? Porque o ahar no hebraico é depois e por último, certo? E depois e por último, da minha pele, eu verei, e dessa pele for cortada, rodeada, aparada, aí eu vou ver a Deus, tá? Então é por isso que dá esses problemas, né? Mas o interessante seria o quê? Depois dessa pele tirada, tá? Aí eu veria a Deus, tá? Aí eu veria a Deus. Eu acho que a tradução melhor seria essa, tá? Depois da minha pele destruída, na minha carne, tá? Na minha carne eu verei a Deus, tá? Deus ouviu a espécie dele e restituiu, né? A saúde dele, ele viveu há muitos anos e veio a parte de Deus. Oi? Assim é a tradição? Deus restituiu a vida dele. Não, mas isso é depois, gente. Aqui o importante é a crença dele no que vem depois. Porque ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele. Ele não sabe. O importante é a fala dele no desespero. Quem de nós já não passou por esse desespero? Quem de nós não tocou a morte já? Quer dizer, esse processo vai pegar o prefeito, agora precisa rezar por ele, coitado, agora vai ferida na perna, depois a trombose e agora descobre um câncer. É o prefeito de São Paulo? Tá? O Bruno Paulo? Ele está com câncer no esôfago. Eu vi falando do prefeito, eu sabia lá. É ele. Então, agora, é essa oração aqui, quer dizer, é olhar para um futuro e rezar mesmo, né? Tá? Em vez disso, embora depois que minha pele... Então aqui tem uma interpretação mais explícita, né? E em vez disso, embora depois que minha pele não exista mais, esse corpo seja destruído, corpo sendo aqui omitido, obviamente, a minha carne, porque foi despedaçada, a ponto de merecer mais esse nome, mas da minha carne, do meu corpo renovado, como no começo, do ponto da visão, então eu verei a Deus, tá? A prova então aí da visão corporal destina, pois, específica meus olhos, e não os olhos de outro.
Essa é outra coisa importante. Vamos lá agora no 27. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Não cabe reencarnação num versículo desse. Não cabe reencarnação no versículo desse. A coisa é clara. Eu mesmo verei. Então minha carne vai ser destruída, tá? Mas na minha carne eu verei Deus. E aí ele afirma, eu mesmo verei. O verbo continua. Eu mesmo verei. Não com os olhos de outro, mas com os meus olhos eu verei. Como que vai encaixar a reencarnação num negócio desse? Como que vai reencarnação? Não cabe. Aí vai pegar Hebreus, morre só uma vez, aquela coisa toda. Mas já no Antigo Testamento não cabe a ideia, depois eu vou ser outro e outro verá a Deus. Eu mesmo, tá? Eu mesmo verei a Deus. Eu acho que a tradução aqui de Jerusalém para esse versículo está bem estranha. Aquele que eu vir será para mim. Aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. Aí ele procurou interpretar, né? Sabe? Vamos ver aqui. Vê-lo-ei, tá? O verbo é ver, tá? Arrasar, ver, perceber, olhar, profetizar, etc. Por mim mesmo, tá? Quer dizer, com os meus olhos, que aqui a palavra é para os olhos, tá? Quer ver, tá? Quer ver, e não os de outro, tá? Que é zor, tá? Ser estranho, um forasteiro. Por isso que a Bíblia de Jerusalém acho que usa isso daí, tá? De saudade me desfadarão, veloei, e não os olhos. É que o versículo continua, né? É que na Bíblia, aqui na tradução litúrgica, ele corta no meio. Como que tá? Vamos lá, primeiro do Isaac, depois vamos lá, Isaac, como que tá aí? 27? É. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não a um estranho. Tá? Agora ficou a mesma coisa. A Ave Maria, como que tá? Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos do outro. De outro. Meus rins. Não, aí é que essa parte aí ela não é encaixada, tá? Mas o mais importante é essa parte, para nós que de ressurreição, o mais importante é isso, né? Quer dizer, os meus olhos o verão e não o de outro, tá? Lê de novo aí o começo de Jerusalém, o começo só do versículo. Aquele que eu vir será para mim. Aquele que os meus olhos contemplarem não será um estranho. Nossa, mas aí torceu demais, né, gente? Aí torceu a coisa de uma forma que só por Deus mesmo, né? Tá? Aí é forçar a amizade mesmo, né? Eu acho que eles acrescentaram esse início, mas o versículo inteiro, ele praticamente está falando, só está resumindo na segunda parte, que é aquele que meus olhos contemplarem não será um estranho. Mas esse não será estranho não dá certo, porque o olho de outro não será estranho, sabe? Para mim eles interpretaram isso aí, sabe? Para mim eles interpretaram. Talvez esse vir aqui também possa ser um erro de português aí, talvez seja eu ver, né, e não vir. Aquilo que eu vir será para mim. Oftalmos, quer dizer, os meus olhos, euraque, eu verei, que uk alos, e não outro, tá? Então não tem como, não tem como. E não a um estranho eu verei, em outra tradução, e não outro verá. Aí tá certo, né? Aí tá certo. Mas essa salada que foi feita aí não dá não, tá? Deixa eu ver o latim aqui.
Quem visurus sum ego ipse, quer dizer, quem vai ver sou eu mesmo. Ecti oculi mei conspecturi sunt, e non alios, e não outro, tá? E não outro. Os meus olhos o contemplarão, e não outro, tá? Simplesmente isso. Enfim. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Mas é muito importante isso, gente, por quê? Primeiro, essa figura do defensor, do Redentor, levanta sobre o pó que lembra de onde que a gente vai ressuscitar. Nós vamos nos levantar, eu vou vê-lo, quando eu for tirar da minha carne, a minha pele, na minha carne, na minha pele eu vou ver a Deus, não com os olhos de outros, mas com os meus próprios olhos. Então nós estamos num texto aqui de 2.400 anos atrás, 400 anos antes de Jesus, e já aí plenamente crendo na ressurreição, tá? Então é por isso que esse texto é escolhido para finados, né? Mas não é sempre que eu leio essa Bíblia. Oi? Não é todo Tem muita escolha, mas repara que a liturgia diária põe, outra, é sempre isso daí. É sempre essa daí. E sempre o Evangelho é Lázaro. Tá? Então sempre descompõe. E o Salmo 26. O Senhor é a minha luz e salvação. Então aí é aquilo lá, né? Nos 4. A outra, só vai ter 3 missas de manhã. Precisa avisar isso lá na paróquia, viu? E uma à tarde. Só uma à tarde. Então não vai, mas não vai ser mais, não. Ele falou que a tarde pode dar duas. Não vai. Só vai ter o cemitério. Padre, em algumas citações nós vimos questão de Babilônia. Conta para sofrimentos. Sofrimento, dor. A mesma, vamos dizer, o que a Babilônia fez com Israel é o que Jó está passando na carne. Por isso que ele aí une com essa coisa do Redentor. Tá? Dá certinho nesse ponto. Vamos em pé. É o Salmo. Vamos lá. Esqueci. E é a última parte do Salmo. Hoje finaliza. Chega a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ainda errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.